Argentina ficou mais caro por conta disso. Porque não deixando conseguir tirar dinheiro de outra maneira, senão comprando Bitcoin e vendo. Como na Venezuela, quando você vem controle de capital, aumenta o grosso da demanda de saída aqui é através do dólar. Eles vão fazer paralelo, vão fazer igual se fazia na década de 70. Pois é, exatamente. O Bitcoin não tem tamanho de mercado hoje, pelo mercado que circula, para você tirar 10 bilhões daqui. É isso. Mas dá pra você tirar proveito disso aí, né? O que a gente tem que fazer é tirar proveito disso. É isso. E depende também do cenário externo. No cenário externo, se esse cenário de problema de financiamento de dívida brasileira for global, aí esse problema vai estar. Eu antevejo isso na dívida americana. Eu enxergo hoje um futuro onde o Fed Funds pode cair para 2% ou 3%, mas o 10 anos e o 30 anos subir para 8% ou 9%, por conta de um problema de financiamento. É isso. As 3 lições do livro, a primeira lição é que o juro negativo desde 2008. Não é só aqui, é só questão mundial. O problema do quantitative easing é absolutamente imoral. O sistema financeiro atual é absolutamente imoral e satânico. E é demonstrado numa matéria chamada Public Choice Theory, a teoria das escolhas públicas, que quando você não tem chance de mudar o país no voto, e realmente estatisticamente o nosso voto, a chance de mudar o país é menor do que ganhar na Mega Sena 10 vezes. Né? Você ser um voto, você decisivo, é menor que ganhar na Mega Sena. Depois você pode apostar na Mega Sena numa semana e eu voltar só cada 4 anos. Né? Se você não quiser ter suas mãos sujas, de pessoas inocentes sendo enrabadas na cadeia, acusadas de estupro de cônjuge que não existe, né? Quem acha que tem estupro de cônjuge não sabe o que é casamento bíblico. Então você não pode financiar o governo. Se você compra ações, você financia o governo. Se você comprar tesouro direto, você financia o governo. Se você tem saldo em real, você financia o governo. Se você tem negócios que pagam impostos voluntários ao governo, você é financiador voluntário daquele governo. O que o governo fizer com aquele dinheiro, você também foi culpado por isso, né? Você foi comparsa, financiador daqueles crimes. Você quer fazer oposição real? Lê o livro de graça, tem de graça no YouTube, bote lá Bitcoin Red Pill, que você vai aprender a tirar o seu dinheiro dessa ciranda imoral. Que é, pode cair? Pode cair. Agora, estatisticamente, o índice de trade, o índice de esse, outros índices financeiros, mas quando sobe, o ganho médio é muito mais desproporcional do que dos demais ativos. Vai ter uma crise financeira, o Bitcoin vai cair mais do que os índices vai, porque ele é mais líquido. O que você consegue vender de madrugada para estar em outro país em 10 minutos? Não é ração, né? Isso é Bitcoin. Cai bolsa. É isso, mas o Bitcoin cai mais, porque ele é mais líquido. Você não consegue vender Ibovespa de madrugada para mandar dinheiro para outro país. Para Ibovespa, sim, falando do Bitcoin, você consegue. É que eu tô falando da bolsa americana. Não, mas vários ativos, o Japão, por exemplo, quando teve queda no Japão agora, tinham vários ativos no mercado. O cara não tinha como vender de madrugada. Você podia vender Bitcoin e depositar, vai estar achando imagem. O que eles faziam de madrugada, no caso do Japão, ele está certo. Bolsas, a única coisa que tem volume para fazer de madrugada é os futuros. Então, ele foi nas futuros de bolsa. E Forex. O spot. O spot FX é muito líquido, toda hora, 24 horas por dia. Ele vai de madrugada no IEM e só acabota no dólar com o IEM, que já está desalavancando o trade. Então, eu concordo com você que vai ter só que eu acho que vai ter um momento de fazer isso. No momento que está desalavancado. Enquanto esse momento está desalavancando, o que vai subir, mesmo sendo dívida, o análogo do dólar é a dívida produtiva. Eu não quero ter ela para financiar o governo, eu quero ter ela porque na hora que É porque é o seguinte, esse ano, por exemplo, agora no cenário de inflação constante, você sempre ganha, porque garantido só que para você entender que não dá para ter uma inflação crescente, porque o mecanismo de produzir inflação ele é a expansão de crédito, e a expansão de crédito tem limite. O limite da expansão de crédito é quando ninguém mais conseguir comprar e achar que não consegue. É global. Existe um momento que você não consegue expandir mais o crédito. Você vai ter que, para você expandir, você tem que botar o juro a menos 1, menos 12. De 0 já até negativo em alguns países. No final, a Alemanha ficou menos 1 por 10 anos. tinha muito que cobrar. Esse cenário foi uma boa. Porque nesse momento que o juro está vendendo menos 1 na Alemanha, a Argentina, depois de dar 4, vendeu um bolo de 5 anos. Teve um negócio desse. Teve um bolo de 5 anos. Como que a Argentina conseguiu? Depois, agora deve estar, mas como que a Argentina conseguiu? Depois de dar 5 moratórias, vender um bolo de 100 anos. Tem que ver humilde, né? Mas vendeu, um país desse não devia tomar empréstimo de 100 anos. A Áustria
fez emissão de 100 anos, 1%. Sabe quanto está valendo esse papel hoje? Ela vendeu bônus de 100 anos com juros de 1%. A 100, o preço de par. A 100 Tem um cupomzinho, tem um cupom anual de 1%. E vendeu a 100 euros. Os juros em euro está 3%. Derrotou. Esse bônus da Áustria, de 100 anos, vale 20% do bônus. Ou seja, perda por anos. Exatamente. A valor presente perdeu 80% do valor. Então, o mercado de renda fixa já tomou um tom. Quando o Treasury, quando a taxa do governo americano foi de 1% para 5%, para 4,5%, o bônus de 30 anos, o cara perdeu. É isso, mas você concorda que reduzindo nos Estados Unidos, a tendência no mundo inteiro para evitar o carry trade é baixar também. É sempre a sorte de 80% desse título, o novo normal, daí isso tende a voltar. Mas você vê, o dinheiro de 30 anos, o negócio, o juro de 30 anos ainda está 4%. O cara voltou um pouquinho, mas 30 anos ele vai esperar isso aí. E a convexidade é a segunda derivada desse título. O efeito de você de 1 para 2, o prejuízo que você toma de 1 quando o juro vai de 1 para 2 é muito maior do que quando o juro vai de 2 para 3. Porque de 1 para 2. Reportado polícia à frente. Se recusa a se envolver com coisa. Se eu acho que a maioria desses caras milionários, eles
eles começam comprando sem dizer a ninguém, como asset pessoal, como legado. Porque, tipo assim, até um cara desse ter interditado, o único dinheiro que ele consegue acessar e ninguém vai tomar dele é o Bitcoin, nem Bitcoin é como uma arma. O ideal é que você comece a comprar sem alardear, né? Você só alardeia na hora que você faz a compra corporativa. Mas é isso. E a hora de fazer aquela compra porrada é depois que passar esse. Aí é pra ir pra Mas é isso, tipo assim, se eu tivesse esperando essa onda porrada, porque tipo assim, essa crise todo mundo sabe o que vai acontecer e tá dizendo isso desde 2008. Quando eu Desde 2008. Mas eu vou te dizer, eu não dou mais 50. Mas em real esse ano, o Bitcoin subiu 50%, que foi um ano merda. A Alemanha vendeu 50 mil Bitcoins, todos os Bitcoins que ela tinha. Teve desova de uns golpes, foi tipo 100 mil Bitcoins. Foi mais desova, só isso aí, já foi praticamente a quantidade de Bitcoin que foi minerado assim, não. Mas foi como se a inflação do Bitcoin tivesse dobrado só com essas duas vendas. Tiveram dezenas de desovas absurdas. E em uma situação dessa, que era pra o Bitcoin tá caindo pra caralho, ainda subiu 50% em real. Tipo assim, cada ano. Todos os ativos de risco consumiram. É isso, mas Então o mercado comprou com gosto. Essa oferta veio do mercado que tinha. cada ano que você deixar, que você esperar com um monte de dólar físico ou T-bill na mão, cada ano que você espera, você pode perder, porra, sei lá, esse ano foi 50%. Nós temos que o Bitcoin sobre 20 vezes. É isso. Você vai arriscar perder 20 vezes para esperar uma promoção que pode vir. Ele subir 20 vezes hoje, iria ele 20 vezes em real, é isso. 20 vezes em real, essa década é tranquila, né? Se Jean já for reeleita, vai subir 20 vezes até o fim dessa década, não vai? Não, é isso, mas aí, se vai subir 20 vezes, vai bater o que o ouro vale. 2000. Vai bater o que o ouro vale. Quanto tempo você acha que isso? Rapaz, em real, eu acho que a fim dessa década é tranquilo. E em ouro, eu acho que é depois do próximo ano, que é no início da próxima década, que quando o Bitcoin passar o dólar, que na minha opinião deve acontecer não nesse halving, não nesse ciclo de 4 anos agora, mas no outro ciclo de 4 anos, quando começar a próxima década, aí vai ser o momento de os caras dizer, olha, essa dólar passou o ouro, já estou emitindo. Para ele passar isso aí, você precisa ter uma inflação que para de subir. Não. Em dólar? Não. Porque, por exemplo, se os mercados sintéticos de Bitcoin começarem a ficar bem Eu estou falando de inflação, estou falando de emissão, você deve ter um volume de dinheiro que você precisa entrar nele. Se o mercado de sintético de Bitcoin começar a ficar bem desenvolvido, por exemplo, até porque uma empresa só, já é a 17ª maior credora de títulos americanos. Ela tem mais títulos, por exemplo, a Alemanha. Se essas empresas, em vez de ficar comprando título para fazer stable bancária, começarem a fazer stable sintéticas, em vez de financiar o governo americano, ela vai comprar Bitcoin para gerar dólares que vão desvalorizar o preço do dólar. O cara que gosta de comprar ações e índices, ele vai preferir comprar ações e índices onde ele paga imposto, onde o filho bastardo, afetivo e a esposa do cara pode tomar, ou uma DeFi que ninguém não pode tomar dele, se ele devolve pro caixão se ele quiser. Quanto mais ações, títulos sintéticos forem negociados em Bitcoin, mais o Bitcoin vai engolir dinheiro que está hoje em ação, que está hoje em dólar, que está hoje em títulos. Porque é tipo assim, o ouro, o potencial de riqueza que está no ouro, no horizonte de 8, 9 anos, é muito baixo. Bitcoin tem um potencial. Bitcoin. Não, é o mesmo do ouro. É o mesmo yield do ouro. Se você tem um estoque de Bitcoin, você pode emprestar ele para ter um juros. Você pode alugar, mas aí você está sendo remunerado por um risco absurdo, porque você vai receber, sei lá, 1%. Não, se você vai encarteirar e não vai transacionar, você deixa ele emprestado. Não, o juro não compensa. A maioria das pessoas que fizeram isso na história se lascaram. Não empréstimo de Bitcoin não. Você não deposita ele para pagar. Não, é a mesma coisa do ouro. Tem mercado que remunera hoje ouro. Não sei se tem. A maioria dos mercados que remunera ouro, historicamente, não vale a pena. Quem deixou ouro no cofre, em qualquer país do mundo, 100 anos atrás, não tem ouro mais hoje, né? Quem deixou ouro no cofre do banco dos Estados Unidos hoje, não tem mais ouro nenhum, né? O cara que empresta ouro para alguém, é para alguém ir lá e vender e depois pagar de volta. Ou seja, tem um risco de perda total e a remuneração. Como o bicho se aprecia muito, se você buscar no Banco do Brasil, chegar no Brasil com uma barra de ouro, não sei pra onde é que você empresta, que ele vai cobrar. Toda a estratégia está baseada na apreciação do preço ou está baseada na reserva de valor? Reserva para quem entrar hoje, por exemplo. Estou fazendo perguntas para... O Bitcoin não é uma solução financeira, o Bitcoin é uma solução de engenharia. Tem pessoas que compram Bitcoin, inclusive aquele Nakamoto do portfólio do pessoal da Solana lá, eles consideram isso uma reserva de valor superior ao ouro, porque ele é mais escasso do que o ouro. A inflação do Bitcoin hoje é metade da do ouro, e tende a ser 4 vezes menos, 8 vezes menos, 16 vezes menos, porque a do ouro é mais ou menos fixa na história, que o Bitcoin cai a cada 4 anos. Para mim, o Bitcoin não é uma solução financeira. Para mim, o Bitcoin é um imperativo moral. Eu não vou ter minha mão suja
de sangue de aborto, de castração de criança e de tribunal feminista. Pra mim a nossa é diferente, aquela história lá do Pavel que foi preso na França agora, que ele comprou 2 imóveis na vida, um pra mãe e um pra avó, e que ele não tem interesse de ter carro, ele não tem interesse de ter casa, até que a gente viva num mundo em que seja restaurada a propriedade sobre imóveis, que não é o caso. Respondendo a pergunta do senhor, o que é que me impede, o que é que me defende do Bitcoin ser criminalizado? Se o Bitcoin for criminalizado agora aqui, eu vou fazer minha declaração final de saída, né? E vou prolongar o Bitcoin se não seja criminalizado. Isso faz parte da minha carteira. Ter uma segunda cidadania. Qual é? Se tem uma coisa certa na economia, agora mais para micro do que macro, se tem uma coisa certa na economia dos cartéis e dos monopólios, é que um cartel só funciona na hora que todos os países puderem retaliar todos os outros países. Se tiver um posto de gasolina perigo à frente.
pegar até Chapecó ainda. Caminhadinha boa, viu? Santa Catarina. Chapecó o cara ainda vai pegar aqui até a 277. Se eu não me engano é isso daí. Pega 277 até metade do caminho, mais ou menos, e de lá ele embica pra Chapecó. É um trajeto aí, vamos dizer que bonzinho ainda pela frente, né? Comprido. Quando tá com sol, é uma região bem bonita. A viagem em si, ela é uma viagem bacana, bonita, mas eu senti o carro dando uma bobeada. Por isso que eu não sou o maior fã de SUV, né? Eu sou um cara bem mais fã de sedã, de hatch também, não tanto, né? Mas eu sou um cara muito fã de sedã. A estabilidade é fenomenal, né? Eu tinha um Ford Focus, tá? Tem vídeo no canal. Meu, aquele carro era único, fazia uma curva muito bem. Ele era, se descuidar, ele era mais econômico do que essa Tracker, que me leva a pensar que questão de você colocar um motor com injeção direta na eficiência energética é mais importante do que você eventualmente fazer um downsizing e colocar um motor turbo, cara. Pode pegar assim carro de injeção direta, o pessoal vai falar, pô, mas a manutenção dele ela é um pouco mais trabalhosa, né? Você tem que ficar fazendo descarbonização com alguma frequência, tudo, mas em questão de eficiência energética, cara, é uma diferença brutal, né? O freinho aqui dela também não é exatamente um dos melhores, né? No geral, um carrinho bem bacana, né? É que nem eu tinha dito lá, se você for comparar, por exemplo, com Ford Focus, né, o Titanium, cara, dá uma diferença de estabilidade principalmente muito grande. Ó, quer sair na curva, cara. Dá um tempo assim, tem que dar uma segurada boa. O Onix não tem já tanto esse problema. Ele anda, mesmo na curva, você andando um pouquinho mais forte nele, ele segura legal, ele segura bem. Tem que ir mais na maciota, né? Também o outro carro que eu tinha, que também tinha uma estabilidade muito boa. Os dois outros, né? Os dois últimos carros que eu tinha, que eram o Vectra e o Astra. O Vectra ele só não tava com uma estabilidade tão legal porque como é que fala? O pneu dele já tava meio careca, ia ter que substituir. Então na hora de fazer a curva, tem uma vez que eu quase saí, quase perdi a traseira do Vectra numa curva dessas daqui da Regis por questão de pneu, né? Então tem esse probleminha, né? Mas cara, Lanzinho na média acaba sendo uma opção que eu julgo melhor, né? Até de espaço, né? O porta-mala da Tracker, que eu achei que ia ser um pouco maior, ele não é tão grande assim. O porta-mala do Vectra cabia um mundo nele. Já o da Tracker já é
é meio limitado, né? Comparar a Tracker até com o Fit que a gente tem em casa, cara, o Fitzinho, aquele antigo lá, o Fit da minha irmã, cara, ele é um carro que tem, pô, ele carrega muito mais coisa, né? Trouxe algumas caixas, né? As coisas que eu julgava importante aqui na Tracker, e cara, vou confessar que decepcionou um pouco assim no volume de coisas que eu consegui trazer. Não foi necessariamente ruim, né? Mas esperava carregar um pouquinho mais de coisa, né? Aqui tá dando 1h45, acho que é bem menos pra... Escantar pneu nervoso. Eu não sei se o pneu desse carro também não tá meio gasto, não é pra tá, né? Com 32.000 km ele tá derrapando muito fácil. Ai, o que será que tá pegando aqui? Uns caminhõezinhos aqui, né? O carro mais instável que eu já peguei aqui, que eu andei na Regis Bittencourt, um carro que me assustou pra caramba, foi o Yaris. Tem um vídeo dele, se eu não me engano, no canal. Não sei se eu deixei ele privado ou não listado, alguma coisa assim do tipo, porque ele tinha... Eu fui com o pessoal foi ouvindo música, e aí podia dar problema de direitos autorais, mas poxa, cara, com o Jetão 2.0 TSI ele vai deixar o caminhão entrar na frente. É mole? Não, senão a gente não anda aqui. O sol tá dando aquele talento, né? Cortou a grama aqui na beirola da Regis. Vou falar, cara, dá não sinto aquela mesma segurança para dar uma acelerada com esse carro que eu tenho com o meu mesmo, ou com a própria T270 que eu provei, cara. Pode ser que seja esse daqui em específico, gostei muito, mas ele não tem aquela estabilidade boa que o Onix tem, que os outros carros que eu tive tinham. Eu aluguei da outra vez uma T270, imaginei que esse carro ia ser mais econômico que a T270, não foi, cara. Gastou mais que a T270, que eu já achava gastando. Não sei se é esse daqui em específico, se é essa unidade, às vezes tem algum problema, alguma manutenção que não foi feita legal, ou se é da Tracker mesmo 1.2, porque eu achei muito gastona. A T270, né, a Renegade T270, eu tive um amigo meu que alugou também, fez esse trecho de Curitiba e ficou assustado com o gasto dela, que foi um carro que gastou bastante. Quando eu aluguei também gastou bastante. E agora a Tracker também tá bebendo um tantinho, o motor 1.2 não é tão maior do que 3 cilindros também, né? Não é tão maior do que o meu assim, né? O carro também não é significativamente mais pesado, pelo que eu me recordo da ficha técnica, mas tá bebendo bem, cara. Não curti não, cara. Não achei que ia ser um carro gastadeiro assim, desse jeito. Complicado, né? O cara tá lá longe, lá ele invade a esquerda. Da cidade fora da máfia, quebrou a máfia, né? Um posto de gasolina tá vindo mais barato, mas a cidade inteira comprar ali, né? Então, para um cartel funcionar, E lá você vê isso, os outros poderiam retaliar, Sinal de luz. nesse lado, eu tinha na cabeça, né?
isso, a Rússia utilizando a energia excedente deles e os Estados Unidos utilizando o gás do fracking, inclusive evitando o gás de efeito de estufa e tudo mais. Eles vão conseguir um proibir o outro. Países pequenos como El Salvador, que está captando um dinheirão, vai deixar de ser paraíso fiscal e regulatório, só se parar o porta-aviões na porta lá, né? Porque fora isso não vai acontecer, né? Não, e tudo Porque- isso que eu tô te perguntando é porque eu não sei. É isso. Tá? E a outra pergunta que eu faço O é... meu trabalho sempre foi medir risco das coisas. É isso. E eu acho que o fato dele ser um análogo de uma moeda é a ideia inicial de reserva de valor é de ser inatingível do ponto de vista de ser produzido. Expropriado, de doação. Exatamente. A única ressalva que eu faço é, no cenário de quem gerencia risco, eu não quero entrar numa situação onde, se o risco é de uma espiral deflacionária, eu perder uma parte do que eu acumulei em outras moedas, porque eu entrei no preço errado. É isso, mas a volatilidade do Essa é a Bitcoin, única coisa. a volatilidade do Bitcoin em ouro tem caído, né? Porque o cara pode perder antes do fundo, você pode comprar e ser desregulado. É isso, Fábio. Se você pegar a volatilidade do Bitcoin em ouro, ela só tende a cair. É um canal assim bem descendente. Se você pegar a volatilidade do Bitcoin em dólares corrigidos pela base monetária, é um canal descendente. Agora, em dólares nominais, qualquer merda. A volatilidade do dólar e na moeda da Venezuela tem aumentado ou diminuído. Mas nem sei qual é que é. Porra, na República de Weimar tinha dia que o ouro caía 20%, porque tinha ouro que tinha dia que o ouro consumia amigo. Tipo assim, é isso. Quando a moeda morre, qualquer coisa naquela moeda, a volatilidade é absurda. A volatilidade do Bitcoin é zero. Para quem gerencia risco de carteira, por exemplo, volatilidade é a medida principal. Isso, mas você tem que ver a volatilidade em ouro ou em dólar corrigido pela base monetária. Não na onda nominal, né? Isso concorda comigo. E que a inflação real aumenta dos agregados. Mesmo que o senhor... Né? Isso, É que o Bitcoin oscila tanto que a diferença da volatilidade real para nominal não é grande. É isso. grande. Zero. É porque é o seguinte, Quase zero. A volatilidade em dólar nominal é grande, em dólar real deflacionado pela inflação também é grande. Mas pelo fato do Bitcoin, na primeira camada, você poder comprovar publicamente onde está o dinheiro que você emprestou Isso à é pessoa. importante. Ele é o colateral supremo. Ele só não é o colateral mais usado no mundo hoje por causa da volatilidade. A solução para isso são sintéticos. É, por exemplo, você no smart contract, na blockchain, você não apenas ter Bitcoin, mas você com esse Bitcoin poder gerar dívida de dólar, dívida de ouro e dívida de índice de ações, e seja lá o que for, de commodities e tudo mais. Na hora que, por exemplo, você precisa fazer um empréstimo de real contra o Bitcoin. Tinha várias empresas no Brasil, inclusive recentemente a Lispar, que ele emprestava no CDI. Nos Estados Unidos tem um monte de empresa que ele empresta baratíssimo, porque ele é um ativo supremo, chegou perto da margem, ele liquida e não tem chance nenhuma de calote, né? Mas ele é extremamente líquido. Só que na hora que você puder fazer empréstimos, não de Bitcoin, que cai 70, 80, 90% das vezes contra a Fiat, mas um terço de Bitcoin, um terço ouro sintético, um terço título de dólar contra real, por exemplo. Vocês veem um cenário que ouro e dólar percam 50% de valor real? Em real, Difícil. É muito difícil, Não. E em real, o real teria que apreciar pra caramba. pra caramba. É isso. Pra ele ganhar ao mesmo... Com esse governo perdulário, esquece. Esquece, é isso. Só por ação direta de Deus a galinhada vira encantada. A É isso. única razão do dólar, do real apreciar em relação ao dólar é se a destruição de crédito do Brasil for maior do que a Do que dos Estados Unidos. E pessoas facilmente se endividarem em sintético de reais contra carteiras diversificadas. Por exemplo, um terço dólar, título de dólar, um terço sintético de ouro e um terço Bitcoin. O Bitcoin vai se tornar um título imobiliário. Ninguém nunca mais vai vender Bitcoin. Você vai se alavancar eternamente, forever, Laura, forever, não é conselho. As pessoas vão se alavancar eternamente nas moedas que vão estar morrendo. E quando elas morrerem, acabou a dívida, escolhe outra moeda para se alavancar. Quando acabar as moedas fiduciárias, faz isso com metais inferiores, como o cobre e a prata. Quem alavancou em prata contra ouro ganhou em todos os séculos, em todos os reinos. Por causa da questão do stock to flow, que é o valuation das commodities. É a relação de estoque-fluxo, tem uma correlação altíssima entre o valuation market cap da Que, maioria aliás, das é uma das commodities. coisas que eu acho que pode ser uma carteira futura, junto com o Bitcoin, commodities.
Porque é um hedge para o risco, por exemplo, de num cenário de destruição de crédito, chega uma hora que o preço relativo, hoje, a diferença hoje de ativos financeiros está muito alta. Mas teve hora do petróleo tá negativo, você viu que aconteceu de um spot, petróleo spot, tipo assim, eu pago pra você levar essa desgraça daqui. A diferença valor negativo, a diferença do Brent pro WTI já chegou a ser invertido. O preço spot, para os Estados tipo assim, Unidos. o cara recebia dinheiro pra tirar petróleo de lá. Isso chegou a ser anos atrás, na década Mas de não, 90. foi dias, foi coisa de horas, né? Mas quem tinha vencimento Ou ali... seja, hoje os commodities relativos a ativos financeiros está muito baixo o preço dos commodities. Está muito baixo. Em relação aos ativos financeiros. Numa situação de correção, o preço relativo pode mudar e junto com o Bitcoin, que se for criminalizado, vai ficar mais difícil transacionar. Eu vou querer ter aquilo que as pessoas vão querer ter depois do salário. Cocaína é mais caro ou mais barato pra você crime? Hoje é mais caro. Se liberar a cocaína amanhã, fica mais caro ou mais barato? Não é questão de é mais caro, mas é mais caro. Mas amanhã, se descriminalizar a cocaína amanhã, ela fica 5 vezes mais barata e menos qualidade, né? Imagina numa sociedade que todo mundo compra arma, sabe? Igual a cidade de repente, revoga a segunda emenda e fala, posse de arma. O preço das armas vai subir. Mas vai ter gente querendo vender como surpresa. Pode ter uma redução de preço inicial, Primeiro depois vai subir, né? Depois que Rapaz, eu não duvido, velho. Todas as vezes que o governo ameaçou proibir arma, o preço subiu. Todas as vezes que, em todos os países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, toda vez que começa a passar a legislação, explode o preço. Porque diz assim, é a sua última chance de comprar arma. Você vai comprar ou não? primeiro Você nunca mais vai poder comprar. Agora, Você torna relíquia de família, né? Não. Veja uma coisa, amanhã Sim. ele disse pra você, toda a posse de arma, hoje daqui pra frente, o americano já tem, certo? Então toda a posse de arma agora, quem te for achado com uma arma em casa, pega 30 anos de cadeia. Pronto, o cara vai guardar fora da casa. Todo mundo vai Vai ter concretar gente, no vai cash, ter né? gente guardando e gente jogando fora. Vai. Mas eu acho que a maioria dos caras iam guardar no cash, ia guardar fora de casa, né? Eu quero que o pessoal jogue fora. E eu te conto que aqui no Brasil nem acontece isso mais. Não, porque A galera ninguém sabe que não, quem entregou a arma entregou pra pessoa errada. Você acha que no Brasil hoje a arma lista ou ilícita é mais caro? Ilícita. A arma ilícita é uma fonte de renda, tem um nível de absurdo. Você acha, quanto você acha que alugando um revólver funcionando? Você vai querer comprar um revólver que já matou 100 pessoas? Você quer alugar e devolver, né? Hein? Você aluga hoje, Mas o Yudi, as facções. Então, Tira em 2 horas, né? a única segurança é na autocorretagem. autocustódia. Autocustódia. De preferência offline. Se você quiser, instale a Blue Wallet aí, desliga a internet e aperte mais, criar carteira, seja na carteira agora sem internet. Você faz isso com qualquer celular, velho. Qualquer computador que você usa. Faz uma carteira sintética, Patrick. Uma carteira offline. O que nunca acessou a internet, o que nunca acessou a internet não tem como ser hackeado. Não, faz aí no meu. Aqui, você tem a Blue Wallet aí? Não, porque eu tenho na Você tem a Blue? aqui, Instala a Blue Wallet aí. porque hoje, o que acontece? Eu olho o Bitcoin como um ativo financeiro. Eu opero, compro e venda dele e vendo o futuro para ganhar dinheiro. Vai ter um momento que eu vou querer como reserva de valor. Eu não compro Bitcoin para ganhar dinheiro. Eu só Hoje eu faço, porque eu faço tudo isso hoje para ganhar dinheiro. Eu sou gestor de carteira minha. Eu faço para ganhar dinheiro. Por quê? Porque tem correlação. Hoje o preço do Bitcoin, querendo ou não, ele está correlacionado com outros ativos financeiros. Mas vai ter um momento, igual o ouro, vai ter um momento que eu vou querer encarteirar isso para reservar valor. Eu não estou te contra você. Só que nesse momento hoje, eu não quero reservar valor numa coisa que está com essa volatilidade e que num cenário inflacionário ele vai me fazer ganhar, como outras coisas vão me fazer ganhar, e no cenário deflacionário eu não sei o que vai acontecer com o Bitcoin. Mas é que a finalidade de vocês é diferente. Lógico. A finalidade do preço eu então quero. é totalmente diferente. Mas eu quero fazer não financiar aborto. Pra ele, o Bitcoin é uma forma dele... Imperativo moral. Eu também não quero dele financiar se aborto, desligar mas ele está financiando do mesmo sem Estado. financiar o governo. Quando você compra um negócio no supermercado, você está pagando imposto. Mas é involuntário. A diferença de estupro e sexo é a voluntariedade. Reportado perigo à frente. Que inclusive você não vai ter como comprar na feira se o governo saber a partir de 2027. Se você não tiver Bitcoin. Você não Se compra você- na feira também, você tá zoando. Você tá zoando. Quando eu morava aqui, eu só comprava naquela feirinha da Santa Cecília. Ainda existe aquilo não? Existe a feira da Santa Cecília ali? Não é Por quê? possível, cara. Por quê? Eu acho totalmente no teu direito você agir conforme a tua convicção. Agora, o meu enfoque como professor de gestão de carteira própria, e depois eu não faço isso mais
profissionalmente. Eu fiz isso por 20 anos, como profissional do mercado financeiro, hoje eu não faço mais. A gestão própria. Faço uma gestão própria. Pois A minha é, finalidade, você vai a minha finalidade é preservar valor. Sim. Se eu tenho um cenário que na minha cabeça, nos próximos 2, 3 anos, de 2 a 5 anos, nós vamos ter um problema igual ao 29, e para Vai mim ter uma é um solução problema- como um problema 33. devastador. Eu acho que depois, Solução o quê? Como 33, a expropriação do exatamente, óleo. depois de uma grande crash, vai ser diferente. Vem medidas extraordinárias. Eles vão- primeiro você vai ter uma destruição de valor tremenda. Me dê seu Bitcoin. papai, Mas sabe o que vai ser? Salve os soldados, Sabe o que nova vai ser? Bitcoin já vem, Eles vão velho. impor uma moeda para Eles- salvar todo mundo, e vai ser a moeda deles. Vão ter dois grupos impondo moedas únicas. Vai ter a moeda única dos Estados Unidos, que vai ser, eu acredito, lastreada nessa riqueza que eles vão tomar dos 15% dos bitcoins, que vai ser mais, inclusive, do que eles têm no market cap do ouro. E vai ter a moeda única dos BRICS, que nunca vai funcionar no ouro, só vai funcionar se eles fizerem o dólar sintético hipercolateralizado e Bitcoin. Quem fizer isso mais Eu rápido não sei vai nem captar a quantas riqueza moedas da história da únicas vai ter. Eu humanidade. sei que os globalistas têm um plano da moeda deles, porque o sonho deles é uma moeda única. Mas tem global. 3 grupos mundiais e tem um grupo russo Vai chinês ter também, uma que também quer o dele, resistência. né? Isso? Eu concordo que o grupo russo-chinês vai resistir a isso. Concordo. E eles- E o Brasil vai ficar entre um e outro, porque está sempre entre um e outro. Pois é. E quem... Rapaz, olha como é energético, mas mesmo assim tá dando uma preguicinha. Tá dizendo que o radar é falso. Eu não vou pagar pra ver, não. Quem fizer isso que eu falei primeiro vai vencer. Se os Estados Unidos desapropriar primeiro, o outro não vai ter como enriquecer mais que os Estados Unidos, porque ele já vai ter mais Bitcoin. E se o BRICS conseguir acumular mais Bitcoin, já um dólar sintético não hipercolateralizado primeiro, ele vai conseguir angariar toda a apreciação do Bitcoin e toda a desvalorização. Nesse cenário, no dia que isso tiver para acontecer, é quando eu não vou querer ter moeda nenhuma. Eu vou querer ter ativos. Ou moedas Mas fora isso- do sistema, como o Bitcoin. Mas que ativo? Se não tem mais propriedade sobre imóvel, a sua casa não é tudo, bicho. Não falei que é Sua imóvel. ação, mas os caras Eu fazem não o que falei querem, que é isso. imóvel, eu não Sim, falei tá. que é imóvel. Sim. Eu não falei que é imóvel. Eu vou ter que escolher os ativos que eu vou querer comprar, porque estão todos baratos. Então estão todos deflacionados. O que é para reservar valor Bitcoin. E vai ter coisas que você quis na vida que vão estar pressionando. Você vai escolher o que você vai querer. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu morava em Nova York em 2002, quando a Argentina quebrou em 2001. O meu colega do meu lado era argentino. Eu me arrependo de não ter entrado no que ele entrou. Ele virou para mim, a Argentina estava em default. Ele falou para mim, por 100 mil dólares a gente comprava vinícola em Mendoza. Uma vinícola que custava $1 milhão 2 anos antes. Comprou de graça, ele fez sozinho, porque eu não quis entrar com ele. Eu tava comprando não sei o que tanto. Uma vinícola que era quanto 6 meses antes? Não sei, 1 milhão. eu sei que valia muito, tava de graça. E depois de 3, 4 anos tava de volta. A mesma coisa de Collor, do congelamento de Collor, né? Entendeu? Que quem tinha dinheiro Ou seja, físico... eu posso comprar, num cenário desse, os ativos dos meus sonhos. Concordo que eu vou querer guardar o que eu conseguir preservar na cripto, eu vou querer guardar no Mas existem uns riscos aí seguro. também. Eu vou Se tiver- aprender com você. E se tiver sintéticos de Isso, dólar, comprar uma rendendo catena de tal, Zapata melhor da ainda, vida. melhor Vai que eu ter tô- empresas Hã? boas que vão estar Preço de banana. Ações, vai Que ter não sei o loucura, quê. né? Tudo pode ser confiscado, pode, mas não vai ser tudo que eu vou pôr também. Mas vão todas dar Catena algum Zapata é ganho difícil, se mas... você comprar posto de banana.
umas menores. A reserva de Mendonça valor faz um Malbec físico maravilhoso. e Bitcoin. Uva. Se tiver uma situação nível para transacionar, se já não tiverem prendido todo mundo, E se criminalizar as pessoas. Reportado perigo à frente. Bitcoin. eu acho que ninguém quer. Eu acho que Eu vou só fazer um parênteses, estava ouvindo aqui o pessoal falando na entrevista. Por que diz que a sua propriedade ela não é sua, né? Então eu vou dar o contexto jurídico da coisa, né? O que acontece, pelo menos aqui no Brasil, né? Aqui a propriedade ela tem que cumprir uma coisa chamada função social. Então você não pode exatamente fazer aquilo que você quiser com a sua propriedade. Eu tenho uma casa, cara, quero deixar ela só parada lá, sei lá, valorizando, ou então, sei lá, uma casa que era, sei lá, da minha família, eu quero deixar ela fechadinha lá, só para eu ter recordação. Eventualmente eu posso sofrer uma desapropriação porque aquele imóvel não está cumprindo a função social. Mas mais que isso, que essa parte ela acaba mais ficando por conta de propriedade rural. Se tiver uma obra do governo que vai passar por onde eu tenho a minha propriedade imóvel, ele pode desapropriar, vai pagar a indenização, vou discutir judicialmente o valor, etc e tal, mas ele tem, se ele quiser, ele só vai expedir o decreto de desapropriação e o que eu vou discutir é o texto, o preço, né? Eu não tenho como chegar e falar, não vai desapropriar. Esse é um ponto. E o outro ponto é o seguinte, que o Renato levanta, que é o seguinte: se você paga IPTU todo ano e se você não paga o IPTU, o Estado pode ir lá e tomar a sua casa, então você não é proprietário, você é locatário, porque você está pagando um valor para o governo todo ano, né? Então é uma questão muito delicada de fato. Aqui a forma de tributação no Brasil ela é muito, além de complexa, ela é muito ampla, né? Você tem tributação sobre propriedade, tributação na compra, tributação na renda, tributação sobre consumo de bens e serviços. Aí você tem taxas, contribuições de melhorias, as espécies tributárias são diversas e assim, você paga tributo em quase que absolutamente tudo, né? Isso é na minha concepção terrível, né? Você nunca sabe exatamente quanto que você vai ter de patrimônio líquido, porque o Estado sempre dá um jeitinho de tomar mais um pouco da sua propriedade, né? Agora eles estão com a história de cadastrar animais e não sei se foi nesse trecho dessa entrevista ou nessa entrevista que eles mencionaram que esse cadastro que eles estão querendo fazer, que passou no Senado, obrigatório de animais, nada mais é do que uma forma que eles vão criar de tributar você ter seu pet, né? É algo, muito maluco, mas pelo que eu entendi, na Alemanha já ocorre, né? De ter um tributo anual que você paga pelo seu animal de estimação, né? Como o pessoal não está tendo mais filho, e consequentemente não está tendo mais gente crescendo, entrando para o mercado de trabalho e gerando renda tributo via imposto de renda ou consumo, tá sendo cada vez mais difícil de você ter uma arrecadação. Então o que o pessoal vai lá? Ah, você tem pet? Pô, mas seu pet ele causa uma espécie de poluição, etc e tal. É uma coisa muito maluca, cara. Eu particularmente, eu não sou um cara que pensa que o Estado deve ser abolido ou coisa do tipo, mas eu acho que ele tem que ter lá alguma forma de limitação, porque ele não consegue dar conta de tudo, né? Não
consegue estar presente em tudo. E o particular, na maioria das vezes, ele consegue dar conta melhor de resolver um problema do que o Estado, né? Eu acho que você tem que pensar sempre daquilo que é essencial do Estado para o que é mais irrelevante. Aquilo que for pouco relevante, você não cuidar mais, desregulamentar principalmente, deixar o particular cuidar, e para você ter que tributar menos, né? Toda estrutura estatal, ela depende de uma tributação. Não necessariamente o serviço vai ser bom, não necessariamente ele vai ser eficaz. Tudo que a gente vai fazer, eu trabalho de certa maneira para o Estado, né? Eu trabalho na administração pública indireta, e a gente vê uma série de dificuldades que a gente tem por conta de burocracias que no particular não vai ter. Mesmo trabalhando por uma empresa pública, ainda assim, muitas das coisas é licitação. Para você criar a vaga, você tem que ter autorização legislativa. Então para administração pública indireta eu não tenho certeza, mas para a direta sim. Então é muito mais complicado, né, de você fazer ajustes, né? Enquanto isso, particular não tem. Algumas empresas públicas de setores estratégicos, tudo bem até de você ter ali, de você ter prestando serviço. Não sou radical no sentido de falar não, tem que pura e simplesmente privatizar tudo, né? Mas algumas coisas, mais importante que privatizar, eu acho que é desregulamentar, né? A fonte da corrupção, ela acaba sendo sempre uma norma muito complexa e difícil de executar, né? Se você tem que, por exemplo, para conseguir um alvará de funcionamento de um estabelecimento, você tem que ter autorização dos bombeiros, da prefeitura, como é que fala? Da vigilância sanitária, etc, etc. Cara, vai ter normatização conflitante, e aí eventualmente você pode vir a ter problema com isso, né? Faixa da esquerda bloqueada, vixe. Vai pra cá. Esses tempos eu tava escutando de acho que na verdade faz até algum tempo, um advogado contando que ele tava com um problema com um cliente que no comércio dele, parece que o extintor, ele tinha que ficar, sei lá, 1,5 metro de altura do solo, e na norma do Corpo de Bombeiros, e na norma da prefeitura ele tinha que ser a 1,20 m, por exemplo. Então acaba que muitas das vezes vai o fiscal de um ou de outro lugar e o cara fala: olha, tanto aqui para fazer vista grossa e resolver esse problema do seu estabelecimento poder funcionar. Então você desnormatizar ou ao menos reduzir a normatização é algo que é essencial para o fim da corrupção, mais do que você pensar ali em fazer grandes operações, grandes investigações. Se você não tem a dificuldade, não tem como o cara tentar te vender a facilidade. Exame do Detran, se você coloca, sei lá, uma regra um pouco mais próxima dos Estados Unidos, de ter um primeiro ano lá, o aluno dirige sempre com um condutor habilitado, ele só fazer aulas assim na autoescola para ele poder ter para ele poder ter a prática e de certa forma você colocar uma responsabilização nos professores da autoescola, né? Eu acho que é importante. Você teria aulas melhores, né? Infelizmente a gente sabe que tem muita autoescola que o professor pega, já aconteceu comigo inclusive, que o professor pega o horário da aula para ir
para, manda a gente parar, encosta, ele vai comprar um cigarro, vai num, como é que fala? Vai numa lojinha, vai numa lotérica, para conversar com outro instrutor, e a sua aula, o tempo dela comendo solto, e você não tá aprendendo. E você não tem como chegar pro instrutor e falar: ei, vamos lá trabalhar, né? Toda vez, porque senão, pô, né? Geralmente é um jovem, ele não tem essa segurança. Se fosse comigo na minha idade, eu falo: olha, professor, vamos tentar cumprir o horário aqui, porque é necessário para eu aprender, né? E geralmente você pega um jovem lá que não tem tanta experiência de vida, não tem essa voz ativa, né? Ele deixa fazer. Já ouvi caso de instrutora que foi visitar o amante durante a aula da autoescola, cara. Isso foi bizarro. Aconteceu com uma pessoa próxima de mim, né? Então, quando ela me contou, eu falei: nossa, que bagunça, né? E aí a pessoa não aprende direito, vai naquela prova do Detran, que ela não é uma prova que ela mede se você tá apto a passar na prova do Detran, não que você sabe dirigir, porque às vezes a pessoa ela sabe copiar e colar exatamente aquilo que ela aprendeu na autoescola, mas na hora dela replicar no mundo real, vamos falar a verdade, que aquilo lá não serve para absolutamente nada, né? Então, muito complicado, né? Você criar, quanto mais normatização tem, maior a tendência à corrupção. É muito complexa essa situação, né? Mas algumas coisas realmente precisam ser normatizadas, mas eu acho que se você vê que aquela normativa não funciona, os meios de comunicação, de fiscalização dela gastam mais do que trazem mais prejuízo do que benefício. Sim, às vezes é melhor você revogar e você colocar uma pena muito mais grave se a pessoa cometeu um erro. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o caminhão, tudo bem, ó, esse daqui ele deu a seta longe, deu a seta aí depois, se deslocou, tal, mas cara, aqui na Regis eu direto vejo acontecer do que o caminhão chegar, tacar em cima, que nem, por exemplo, se o cara tá aqui, ele fala: não, vou ultrapassar o caminhão da frente, ele pega, só dá seta e joga em cima do carro. Já fui parar em acostamento, já tive que frear com tudo algumas vezes, entende? Então, o que adianta mais você encher de fiscalização aqui e tal, ou se acontecer alguma coisa, o cara ser punido de forma exemplar, assim? E a produção da prova pode ser ampla. Por exemplo, uma dashcam que eu coloco aqui, que filma tudo, ou então, por exemplo, se ele for pego, ele pegar lá, sei lá, 4, 5 anos de cadeia, né, se ele causar um acidente, e ele cumprir isso, aí o cara começa a pensar melhor antes de fazer besteira. Nossa, cara, tô olhando aqui, a represa Capivari tá triste, velho, tá seca de tudo, tá super baixa. Então, às vezes você colocar menos norma, mas você colocar punições exemplares para quem descumprir a norma simples, funciona melhor do que você detalhar pra caramba, enfiar um monte de fiscalização, entende? Outras coisas, você fazer normas compatíveis com a realidade, né? Cara, você colocar por exemplo, um radar de 60 numa via que tranquilamente se anda a 80, 90, você faz um convite ao descumprimento da norma. Toda vez que a pessoa vê uma norma pouco razoável, né, o ser humano ele tende a, se ele vê que não tem exatamente uma fiscalização, ele tende a descumprir, entende? É muito curioso, né, a situação, né? E a gente sabe que tem muito ponto, muita coisa de fiscalização que é feita só com cunho arrecadatório, né? Enfim,
Se fosse ainda, por exemplo, uma lombada eletrônica num ponto de que as pessoas atravessam, etc e tal, até compreendo melhor, né? Mas você botar radares em pontos meramente arrecadatórios é complicado. Vou voltar aqui no vídeo depois da nossa curvinha aqui. Quase lá em Curitiba, mais pouco de 100 quilômetros, nem isso, uns 80 quilômetros. Não, 60 quilômetros. Só mais uma coisa, aproveitando que aqui deu fora de área, não tá carregando o vídeo. Essa é uma das minhas últimas viagens para Curitiba como morador de lá, né? Consegui, enfim, a minha mudança, né? Vou deixar a cidade com uma dor no coração, cara, porque eu imaginava que ia ser super tranquilo deixar Curitiba, mas depois que eu me acostumei, que eu fiz algumas amizades, aí que eu percebi realmente lá, assim, consegui ter uma vida mais ou menos em Curitiba. Eu falei, pô, meu, esse lugar aqui é muito bom. Realmente, para quem não tiver essa questão de apego a familiares, a amigos, etc, cara, Paraná é um outro país. Curitiba é a capital desse outro país. Realmente é muito diferente de São Paulo. É uma São Paulo que deu certo, é uma cidade mais limpa, mais organizada, mais segura. Ela tem muito lugar para você ir, para você visitar, próximo. O litoral do Paraná, ele não é um litoral de praias exuberantes como, por exemplo, o litoral de Santa Catarina. De fato, são praias mais simples, mas são praias limpas, são praias, pelo menos as que eu fui, né, em Guaratuba e Pontal do Sul, que eu acho que fica em Pontal do Paraná. Cara, são praias limpas, são praias que você não vê tanto aquela bagunça que a gente está acostumado a ver em São Paulo, né? De quem conhece Praia Grande, São Vicente sabe, né? As cidades ainda são relativamente seguras no litoral, então tem essa questão aqui, né? De Curitiba, pô, rapidinho você também chega, né? A distância mais ou menos pro litoral é mais ou menos a mesma que a gente tem lá em São Paulo pro litoral, né? Curitiba, ela em questões geográficas, ela é bem similar assim a São Paulo, né? Ela é uma cidade que está a cerca de 900 metros, né, de altura em relação ao nível do mar. São Paulo está a 700 e alguns quebradinhos, por isso que Curitiba é um dedinho mais fria, né? Mas a diferença não é tão grande, né? Ela é um pouco mais plana assim, né? Mas a região norte, por exemplo, onde eu moro, ela tem bastante subida e descida, né? Detalhe que o pessoal não fala moro na zona norte de Curitiba, na região norte, né? O pessoal diz só o bairro, né? Em São Paulo a gente é acostumado zona leste, zona sul, zona oeste. Só para quem é de fora se situar, né? Que eu moro bem na saidinha para São Paulo, aqui lá perto do Atudo. Meu bairro mesmo é o Tingui. Infelizmente eu não tive pique quando eu morei aqui. Esses 3 anos que eu tô morando aqui, eu não tive muito pique, ânimo, né, mesmo pra gravar vídeo mostrando a cidade e tal. Aconteceram várias coisas na vida, eu acabei não
E principalmente também porque eu não rodava tanto de moto. Acabei não gravando, que nem eu fiz lá em Cascavel, mas fiz lá alguns videozinhos, né? Se eu tivesse que dar uma sugestão de bairro pra morar, custo-benefício, assim, o Tingui estaria no meu top 1, que é o bairro que eu moro hoje, que ele é um bairro que, cara, ele é mais residencial, mas ele tá bem perto de bairro que tem um comércio forte, então tá perto do Boa Vista, tá perto do Bacaxiri, principalmente lá. Então, um bairro muito tranquilo, muito sossegado, seguro. Você tem, cara, escola pública lá de qualidade acho que do infantil até o... Ô louco, amigo, calma. Do infantil até o médio, cara. Do infantil até o médio você tem, cara. Eu tenho uma menor aprendiz que ela estuda em um colégio do Bacaxiri. Cara, eu passava do lado, eu jurava que era escola particular até eu trocar ideia com ela. Ela, não, é pública, tudo. Eu vi as fotos, escola limpa, organizada, nada a ver com o que a gente está acostumado em São Paulo, né? Talvez isso eu sinta um pouco mais de falta, a não necessidade de você, a desnecessidade de você botar a criança numa escola particular. E ainda em Curitiba você ainda tem boas escolas públicas, não que em São Paulo não tenha nenhuma, mas, cara, são poucas, muito concorridas. Em São Paulo, por exemplo, você vai no ensino médio, você tem que botar no METEC. No fundamental, em essência, você vai conseguir, se a criança conseguir entrar em alguma escolinha do SESI, né? Que ela é bancada lá pela indústria, né? Então é mais difícil, né? Talvez você tenha tem um colégio que fica lá na região da Paulista também, que parece que ele é público, ele é bom. Mas são exceções, né? São exceções raríssimas. Então, em Curitiba parece ser mais corriqueiro. Você tem algumas escolas no centro, você tem escolas nos bairros, escolas boas. Lógico, não são todas, né? Algumas escolas em Curitiba parece que são ruins, que tem problemas de violência como as de São Paulo, mas é mais fácil você achar uma escola pública boa em Curitiba do que em outros lugares, né? Pelo que eu vi numa reportagem esses dias aqui, Curitiba tem a melhor educação, melhores índices de educação do Brasil, não duvido, assim, né, de educação formal, né? Vamos lá pegar um suco sem parar aqui. Caraca, tô me cansando já. Esse finzinho de viagem aqui é desgastante. Mais uma horinha talvez de viagem, menos.